Isabel, que também complementa aqui com muitas apurações dos bastidores lá de Brasília. Porque, Isabel, temos aí a primeira questão, né? Se de fato será pautado algum projeto de lei da anistia. E eu falo algum porque qual será esse texto? A Gabi Veras coloca para a gente a minuta de um texto que a oposição defende, mas tem muitos debates acontecendo aí em Brasília, principalmente em torno da abrangência dessa anistia. Tem muita divergência ainda aí no Congresso. Esse texto que circulou, ele não tem nem a assinatura. Sabe aquele texto sem paternidade, que de repente está sendo transmitido em diversas listas de parlamentares, jornalistas, e aí ganha os holofotes? Esse texto, Carol, ele é um texto muito difícil de ter viabilidade, porque ele torna o escopo todo muito abrangente. Ele começa lá de 2019, tem um marco para ser 2019, que é o inquérito das fake news, por exemplo, muito por trás, e ele vem até não se sabe onde, porque até a entrada em vigor da lei. Então, ele vai abraçando tudo que vem pelo caminho e teria esse potencial de tornar Bolsonaro um personagem ativo novamente no jogo eleitoral para 2026, podendo disputar eleições daqui em diante. Esse texto é o texto que a oposição sonha, é abraçar a anistia, não só de quem estava ali, participando dos atos golpistas do 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, mas também olhando para quem, nesse momento, está sentado no banco de réus do Supremo Tribunal Federal, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que esse texto, a gente está falando bastante dele? Porque é o texto que veio à tona, mas a gente tem 3 textos pelo menos, que tratam da anistia. Então, tem textos que vão para um caminho mais moderado, tem textos que vão separar melhor o joio do trigo, vão falar, olha, a anistia é para aquele baixo escalão, digamos assim. O que seria esse baixo escalão, esse andar de baixo? Seria quem estava ali participando dos atos golpistas, não teve uma atuação de financiador, não teve uma atuação de organização, não teve uma atuação ali de orquestração, digamos assim, até ideológica com as finalidades que foram apuradas e que estão na denúncia da Procuradoria-Geral da República. É separar as coisas, porque há sim uma visão, inclusive, de algumas camadas da esquerda, de que algumas das penas que foram aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal têm excessos. É esse o ponto que é visto como mais condicionante quando você fala de se ampliar ali a possibilidade de votar algum tipo de anistia. Mas não é essa anistia que o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem objetivo por óbvio. Mas eles estão conseguindo gerar um engajamento, Carol. A partir do momento que esse assunto volta muito à tona, eles voltam na bolsa de apostas, eles sobem o termômetro, você gera muito engajamento sobre esse assunto, você gera engajamento da direita, você gera engajamento para o personagem Tarcísio Gomes de Freitas, que abraçou demais o tema da anistia. Então, tem muito de estratégia também. E aí, vamos olhar se é possível a gente avançar ou não com essa anistia. Hoje, essa resposta depende. Depende do momento político, depende da vontade do Colégio de Líderes, se eles vão encarar esse assunto na Câmara dos Deputados. Qual vai ser essa anistia, esse texto final que não existe ainda. E, passando na Câmara, como a própria base aliada do presidente Lula verifica a possibilidade de passar, hoje essa é uma possibilidade tida como real, aí depois tem aquele caminho do Senado que a gente já falou bastante desde ontem, mas só para frisar, no Senado o cenário é visto como menos favorável, digamos assim. Vai ser uma disputa maior porque há uma avaliação de que Davi Alcolumbre possa ser esse personagem a frear essa anistia mais ampla e possa, com isso, representar também uma vontade da maioria da casa. Nas apostas, né, Carol? E a gente na análise vive muito dessa coisa de cenários de apostas também. Eu diria que o que tem mais chance de ser aprovado e com costuras, inclusive, com o Supremo Tribunal Federal,
é uma anistia para esse andar de baixo, não uma anistia necessariamente para o andar de cima. E aí, estava quase esquecendo de chamar aqui as nossas artes que a Mari Gouveia traz para a gente. Deixa eu colocar aqui no ar, Carol, só para a gente sintetizar um pouco disso, né? Desses dois textos. Quais são esses dois textos? Um é a oposição com essa anistia ampla, geral e restrita para os participantes do 8 de janeiro e os réus da trama golpista, e o texto alternativo é somente condenados pelo 8 de janeiro com diferenciação entre participantes e financiadores. E a outra tela é para a gente tentar projetar juntos aqui qual que seria esse cenário de, bom, ok, vamos lá, aprovamos a anistia no Congresso Nacional. O que acontece depois? Vai para a sanção presidencial, muito provavelmente o Supremo Tribunal Federal é acionado e os ministros vão julgar se isso é ou não constitucional. Outro caminho, vai para a sanção e Lula veta, porque, por óbvio, ninguém espera que Lula vai sancionar uma anistia que alcance Jair Bolsonaro. Aí volta para o Congresso, aí o Congresso pode derrubar o veto. Ainda assim, olha aí o caminho, vai para o Supremo Tribunal Federal e os ministros julgam a constitucionalidade. São esses os cenários do caminho dessa pauta, caso seja aprovada.